Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt, seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Bom, queria explorar com vocês o tema o equívoco no fundamento do pentecostalismo. Queria antes de tudo dizer que eu não sou melhor do que ninguém. Queria dizer também que eu creio nos dons do Espírito Santo. Queria dizer também que aqui está se manifestando um dos dons do Espírito Santo, tá certo? Quero chamar a atenção do equívoco em achar que o evento acontecido no cenáculo em Atos 2 é o fundamento, a origem do pentecostalismo como vemos hoje, como conhecemos hoje. A falta de leitura, somada à precipitação em aceitar teorias sem questioná-las, somado ainda à ignorância na palavra, levou milhões a um movimento dito bíblico que na verdade é apenas um erro de interpretação. Vamos ver Atos capítulo 2, vamos ler? Primeira observação, Atos 2 refere-se apenas aos apóstolos que estavam reunidos e foi distribuído o dom de língua, chamado por alguns línguas estranhas, mas que para melhor explicação nada mais é do que línguas diversas ou língua estrangeira. Aqui na Bahia a gente costuma dizer que o estrangeiro que vem aqui, ele fala embolado, não é? Foi isso mesmo que aconteceu, os apóstolos começaram a falar em línguas, em outras línguas, que para alguns parecia falar embolado. Começaram a falar em outras línguas e cada um na sua língua entendia o que se estava falando, simbolizando que o evangelho alcançaria todas as línguas de toda a terra. O grego ouvia na sua língua, o etíope ouvia na sua língua, o árabe ouvia na sua língua, o judeu ouvia na sua língua, o romano ouvia na sua língua, cada um ouvia o evangelho na sua própria língua. Este foi um milagre acontecido na presença de todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Segunda observação, o Pentecoste não tem nada a ver com o movimento pentecostal chamado pentecostalismo. Pentecostes é uma festa do calendário judaico celebrada 7 semanas após a Páscoa. Esta festa é chamada de festa das semanas ou das primícias. A palavra Pentecostes vem do grego que significa 50, porque lá em Levíticos capítulo 23, 16, pede para contar 50 dias após a Páscoa para ser celebrada, então, a festa das primícias. Então, o Pentecoste não existe por causa do pentecostalismo e nem pela festa do Pentecoste veio o pentecostalismo. Terceira observação, Atos capítulo 10. Quando Pedro é chamado para a casa de Cornélio, seria um fundamento muito melhor para dizer que foi daí que surgiu o pentecostalismo que Atos 2, porque lá estavam reunidos não só os apóstolos, mas homens diversos que não conheciam o evangelho, e quando foi ministrada a palavra para eles, caiu o Espírito Santo sobre eles. Lê Atos 10, 44 a 46. Reparem, aqui, como em Atos capítulo 2, o dom é falar em uma língua estrangeira que você nunca falou, nunca morou naquele país ou nunca estudou aquela língua, tá certo? Quarto motivo, o que aconteceu no cenáculo pode simbolizar também a unificação do evangelho relacionado à separação de línguas que houve em Babel, Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. E que agora marca um tempo de um só evangelho para todos os povos. Então, o que aconteceu em Atos 2 pode simbolizar
a unificação a partir da separação que houve em Babilônia, em Babel, ok? Quinta observação. Nem sempre estar cheio do Espírito Santo é receber o dom de falar em línguas ou falar em outra língua. Vou dar apenas 2 exemplos aqui. Veja aí mesmo, Atos capítulo 2. Aí mesmo no final, Pedro prega para uma multidão dos quais recebem o dom do Espírito Santo. 3.000 que aceitaram Jesus e foram batizados, e não houve o dom das línguas estrangeiras. Outro grande exemplo para deixar claro é Atos capítulo 9. Quando Saulo se converte, ele recebe a ministração de Ananias, fica cheio do Espírito Santo, mas não houve a manifestação de línguas estrangeiras. Veja aí Atos 9, 17 a 19. Sexto motivo, a língua dos anjos, citada por Paulo em 1 Coríntios 13:1, não é o dom de línguas citada no capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo, no capítulo 14, está falando das mesmas línguas estrangeiras de Atos capítulo 2. Veja, leia comigo, 1 Coríntios 14, versículo 13, versículo 20 e versículo 21. Sétimo motivo. Se Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 exorta para que a igreja procure os melhores dons e considera que falar em outras línguas é o menor dom, que é melhor se calar do que falar o que não tem interpretação, que o dom da profecia é maior do que o dom das línguas, que o dom das línguas só edifica se houver quem interprete a língua estrangeira que se está dizendo. Então, dar ênfase a este dom é, no mínimo, ignorância e falta de entendimento. E outra, se fosse pecado dizer que o dom de línguas é insignificante, Paulo não falaria tudo isso em Atos capítulo 14, tá certo? Para finalizar, meus queridos, eu queria contar uma experiência que um pastor amigo meu fez. Ele foi em vários cultos pentecostais com um gravador, gravou todas as falas, todas as línguas que estavam se falando nesses cultos, ditas línguas estranhas. Gravou tudo, levou para o seu gabinete, convidou alguns irmãos que se diziam intérprete dessas línguas para irem no gabinete dele, um a um, para ouvir todas aquelas línguas e traduzir e interpretar. O que aconteceu? Entra o primeiro, dá uma interpretação de todas aquelas línguas, dizendo assim, assim diz o Senhor está falando para você se consertar, aquela coisa toda. Tudo bem, ele gravou isso, chamou o segundo, marcou no outro dia, chamou o segundo, mostrou a mesma gravação, todas aquelas línguas que estavam sendo ditas naquele culto. Esse irmão, que dizia que era intérprete, também deu uma outra interpretação totalmente diferente do primeiro, e ele chamou o terceiro, o quarto, o quinto, e todos os 5 deram interpretações diferentes. Nenhum deles conseguiu dar a mesma interpretação das línguas que se falavam, provando que quando este pentecostalismo se desenvolveu, foi nessa, digamos, língua embolada, é só falar embolado que você está falando em línguas, e na verdade é um equívoco, porque falar embolado, entre aspas, significa falar uma língua estrangeira, tá certo? Por fim, digo que temos que buscar a palavra com sabedoria e discernimento para não sermos ridicularizados, tá bom? Shalom para todos.